Você já se perguntou se a sua fé é de verdade? Já olhou para dentro de si e pensou: será que eu realmente creio? Ou será que eu apenas me acostumei a acreditar? Às vezes, a fé parece um sopro leve que pode desaparecer com um vento forte. Outras vezes, parece um peso, como se carregar o rótulo de crente fosse mais difícil do que viver sem ele. E quando ninguém vê, quando você fecha os olhos à noite e o silêncio grita, essa pergunta volta: será que minha fé é verdadeira? A verdade é que quase todo mundo já se fez essa pergunta em algum momento. Alguns em meio à dor, outros em meio ao vazio. Alguns no auge da alegria, quando percebem que mesmo sorrindo por fora, o coração ainda tem um buraco que não se preenche. E é ali, no íntimo, quando não há plateia, que o coração se revela. A fé verdadeira não é medida pelo tanto que falamos de Deus, mas pelo quanto o nosso coração se dobra diante dele. Não é sobre a frequência de nossas palavras, mas sobre a direção de nossos passos. Não é sobre gritar alto, mas sobre permanecer firme quando tudo ao redor desaba. Há pessoas que confundem fé com emoção. Elas pensam que crer é sentir e, quando não sentem nada, acham que perderam a fé. Mas fé não é fogo de palha que queima num culto animado e se apaga no silêncio do quarto. Fé é raiz escondida. É aquilo que ninguém vê, mas que sustenta a árvore nos dias de tempestade. Você já viu uma árvore durante uma ventania? Os galhos podem se partir, as folhas podem cair, mas se a raiz estiver profunda, ela permanece de pé. Assim também é a fé. Ela não se prova na calmaria, ela se prova na dor. Ela se revela quando você não tem nada além de uma palavra para segurar. Quando tudo diz, acabou, mas algo em você insiste em acreditar. Mas talvez você esteja pensando: e se eu não tiver essa fé? E se a minha for frágil demais? E se eu apenas estiver me enganando? Se esse é o seu medo, escute bem. O fato de você se preocupar com a autenticidade da sua fé já é um sinal de que ela está viva. Mortos não sentem, corações endurecidos não questionam. Somente quem tem um fio de fé se incomoda em saber se ela é real. Há uma história antiga de um homem que gritou a Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse grito ecoa até hoje. É a confissão de quem tem fé suficiente para admitir que precisa de mais. É a prova de que fé verdadeira não é perfeição, mas dependência. Não é ausência de dúvida, mas coragem de entregar a dúvida nas mãos de Deus. A fé verdadeira não se mede no palco, mas no deserto. Não se mede no dia da festa, mas na noite da solidão. Ela não se prova quando tudo está favorável, mas quando você caminha sem enxergar nada. Porque fé é caminhar no escuro, confiando que existe uma mão que guia. Fé é atravessar o vale sem respostas, acreditando que o pastor está perto, mesmo que os olhos não o vejam. Talvez você se sinta vazio, talvez você se sinta fraco, talvez você sinta que não tem fé suficiente para continuar. Mas ouça, a fé não se mede pelo tamanho, mas pelo foco. Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, ainda assim você pode mover montanhas. Não porque você é forte, mas porque Ele é. A fé verdadeira não é confiar em si mesmo. É confiar em Deus mesmo quando você não entende nada. Mas como saber se a sua fé é verdadeira? Ela é verdadeira se te mantém de pé quando você não tem força. Ela é verdadeira se ainda resta em você um suspiro de oração, mesmo que sem palavras. Ela é verdadeira se, no meio da dor, você não consegue desistir completamente de Deus. A fé verdadeira não é uma chama alta, é uma brasa que insiste em não se apagar. Talvez você pense que fé verdadeira é nunca duvidar, mas até os discípulos duvidaram. Até Pedro, que andou sobre as águas, afundou. Até Tomé precisou tocar nas feridas de Jesus para acreditar. Mas eles não desistiram. Eles voltaram. E no fim, a fé deles foi suficiente para atravessar prisões, perseguições e até a morte. A fé verdadeira é aquela que volta para Deus mesmo depois da queda. É aquela que levanta mesmo ferida. É aquela que insiste, mesmo cansada. É aquela que clama: Senhor, eu não consigo sozinho. Porque fé não é escada que você constrói para chegar até Deus. Fé é mão estendida que recebe quando Ele desce até você. E se a sua fé parece pequena, não desanime. Pequena ou grande, se ela estiver em Cristo, ela é suficiente.
Não é a força da sua fé que te sustenta, é o poder de Deus em quem você crê. Por isso, não tenha medo de se questionar. Questionar não é sinal de incredulidade, mas de profundidade. Somente quem mergulha fundo faz perguntas que doem. E quando essas perguntas surgirem, volte-se para Ele. Deixe que o silêncio de Deus seja espaço para confiar, não para desistir. Porque no fim, fé verdadeira não é ausência de luta, é permanecer, mesmo lutando, é cair e ainda assim levantar, é chorar e ainda assim orar, é não entender e ainda assim confiar. Às vezes a fé parece um fio solto no meio de um tecido rasgado. Você olha para a sua vida e não vê beleza, não vê ordem, não vê propósito. Mas esse fio que resta é tudo o que você precisa. Porque Deus não pede de você uma fé gigante. Ele apenas pede uma fé sincera. Uma fé que não se esconde mesmo pequena. Uma fé que, no silêncio, ainda sussurra: eu preciso de ti. Talvez você pense que já perdeu a fé, mas se ainda há um desejo dentro de você de voltar, isso já é fé. Se ainda há uma saudade de Deus em seu peito, isso já é fé. Se ainda há um incômodo quando você se afasta, isso já é fé. Fé verdadeira não morre fácil, porque não nasce de você. Ela nasce de Deus. Ela é um presente dele para você. Mas há algo que precisamos entender. A fé verdadeira não se mede pelos dias bons, mas pela forma como reagimos nos dias maus. Não se mede pela quantidade de palavras bonitas que sabemos dizer, mas pela confiança silenciosa que brota na hora da dor. Não se mede pelo brilho do sorriso, mas pela firmeza do coração quando as lágrimas caem. Você já percebeu como o ouro é provado pelo fogo? Não é no momento em que está guardado na prateleira, mas no instante em que enfrenta a chama. Assim também é a fé. Ela não é provada quando tudo dá certo, mas quando tudo dá errado. Não é na abundância, mas na escassez. Não é na festa, mas no deserto. E talvez você esteja justamente nesse lugar agora. Talvez a sua alma esteja seca. Talvez o silêncio de Deus pareça ensurdecedor. Talvez o seu coração grite por respostas e só encontre vazio. Mas esse vazio pode ser exatamente o espaço que Deus escolheu para mostrar que a sua fé é real. Porque fé verdadeira não é confiar quando você vê. É confiar quando você não vê. É acreditar que o invisível é mais sólido que o visível. É segurar firme naquilo que parece distante, mas que no fundo é eterno. Lembre-se de Abraão. Ele ouviu uma promessa. Ele esperou anos sem ver nada acontecer. Ele enfrentou a velhice, enfrentou o cansaço, enfrentou o tempo que parecia zombar da sua esperança. Mas ele creu. E por causa da sua fé, a promessa se cumpriu. Fé verdadeira não se apressa. Ela aprende a esperar. Ela entende que Deus não está preso ao nosso relógio, que o tempo dele é diferente, maior, perfeito. E ainda que doa, a fé verdadeira descansa nesse tempo. Talvez você se pergunte: mas como eu posso descansar se a minha alma não para de gritar? O descanso da fé não é ausência de lágrimas, é chorar e ainda assim entregar. É sentir a dor e ainda assim confiar. É cair de joelhos, não porque desistiu, mas porque decidiu se render. Fé verdadeira não é bravura constante. Às vezes, é apenas segurar em Deus com mãos trêmulas. É olhar para o céu em silêncio e dizer: eu não entendo, mas continuo te amando. E você sabe o que é mais bonito nisso? Deus não despreza uma fé fraca. Ele não rejeita um coração quebrado. Ele não vira o rosto para quem chega com dúvidas e medos. Pelo contrário, ele se inclina, ele ouve, ele acolhe. O salmista disse: um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Isso significa que a sua fraqueza não é motivo de vergonha. Ela é justamente o lugar onde Deus se revela. Porque a fé verdadeira não é construída pela sua força, mas pela graça dele. Pense no grão de trigo. Ele precisa morrer na terra antes de dar fruto. Assim também a fé. Às vezes, ela precisa passar pela escuridão, pelo silêncio, pela morte das ilusões, para então florescer. É no chão que a fé aprende a crescer. É no deserto que ela aprende a confiar. Você pode estar vivendo um tempo em que tudo parece sufocar a sua fé, mas mesmo assim ela respira, mesmo assim ela insiste, mesmo assim ela te sustenta, porque fé verdadeira não se apaga com a escuridão.
Ela brilha justamente nela. Não tenha medo de se sentir pequeno. Deus sempre usou os pequenos para mostrar o seu poder. Foi com um menino que ele derrubou um gigante. Foi com 5 pães e 2 peixes que ele alimentou uma multidão. Foi com um grupo de discípulos frágeis que ele mudou a história. E é com a sua fé, mesmo pequena, que ele pode transformar a sua vida. O importante não é o quanto você acredita em si mesmo, é o quanto você acredita em Deus. Porque até mesmo a fé mais fraca, quando colocada em suas mãos, se torna inabalável. Então, como saber se a sua fé é verdadeira? Olhe para dentro. Veja-se mesmo cansado, há um desejo de continuar. Veja-se mesmo sem entender, há um suspiro por Deus. Veja-se mesmo em silêncio, há uma oração escondida em sua alma. Isso é fé, talvez pequena, mas verdadeira. Talvez frágil, mas suficiente. A fé verdadeira não precisa de palco. Ela acontece nos bastidores do coração. Ela é aquela conversa sussurrada com Deus que ninguém ouve. É aquele choro em silêncio que ninguém percebe. É aquela decisão de não desistir, mesmo quando tudo parece acabado. Você pode estar sentado agora, se sentindo vazio, sem forças, sem respostas. Mas se ainda há dentro de você o desejo de ouvir a voz de Deus, isso é fé. Se ainda há dentro de você um eco que diz, não desista, isso é fé. Se ainda há em você a coragem de dar mais um passo, mesmo que vacilante, isso é fé. E essa fé pequena como um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas, não porque você é forte, mas porque aquele em quem você crê é poderoso. A fé é verdadeira. Ela é como uma chama escondida no fundo de uma caverna. O vento pode soprar, a escuridão pode cercar, a solidão pode esmagar, mas ainda assim ela arde. E quando parece que não há mais nada, é dessa chama que nasce a luz que guia. Você já percebeu como na Bíblia, Deus nunca exigiu uma fé perfeita? Ele não pediu a Moisés que fosse eloquente, não pediu a Gideão que fosse valente, não pediu a Davi que fosse sem falhas. Ele apenas pediu uma coisa, confiança. E confiança não é a ausência de medo, mas a escolha de se apoiar em Deus, mesmo com medo. É por isso que a fé verdadeira não se define pelo que você sente, mas pelo que você decide. Você pode acordar sem vontade de orar, mas ainda assim se ajoelhar. Você pode não sentir nada ao ler a palavra, mas ainda assim continuar lendo. Você pode achar que Deus não está te ouvindo, mas ainda assim continuar falando com Ele. E mesmo que ninguém veja, Deus vê. Mesmo que ninguém saiba, Deus sabe. Mesmo que ninguém entenda, Deus entende. E isso é suficiente. A fé verdadeira não é um espetáculo, é um segredo entre você e Deus. Ela é íntima, ela é profunda, ela é discreta, mas poderosa. E ela é sua. Ninguém pode tirá-la de você, porque quem a plantou foi o próprio Deus. Então descanse. Você não precisa mais viver com medo de perder a fé. Você só precisa continuar entregando a Ele, dia após dia. E enquanto você faz isso, a fé cresce, se fortalece, se enraiza. E no tempo certo, ela dará fruto. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e perceber que não foi a sua força que te sustentou, mas o amor dele. Foi Ele quem te carregou. Foi Ele quem te manteve de pé. Foi Ele quem preservou a chama, mesmo quando você achava que ela tinha se apagado. Porque a fé verdadeira não depende de você segurar Deus. Ela depende de Deus segurar você. E Ele nunca solta. Por isso, não desista. Não se afaste. Não se entregue ao medo. A sua fé é real porque ela te traz até aqui. Ela é viva porque ela ainda respira em você. Ela é preciosa porque nasceu de Deus. E quando você fechar os olhos hoje, lembre-se disso. A fé verdadeira não é perfeita, mas ela é suficiente. E o suficiente é tudo o que você precisa. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas especial. Escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo. Nós queremos orar por você, pela sua família e também por algum parente próximo que você saiba que está passando por dificuldades. Porque fé também é comunidade, é carregar uns aos outros em oração. E juntos somos mais fortes. Não se esqueça também de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal. Assim, essa mensagem pode alcançar ainda mais pessoas que, como você,
Talvez estejam em silêncio, se perguntando se a fé delas ainda é verdadeira. E você pode ser um instrumento de Deus para levar esperança a alguém. Que a sua fé, mesmo pequena, seja suficiente para te lembrar hoje que você não está sozinho e que o amor de Deus nunca falha.